Senhora Maria de Castro Seifert, 6 de outubro de 1992. Antônia, entrevista número 3, fita 4. O nome de seus pais, quando a senhora nasceu, onde nasceu, quer dizer, desse um... Eu me chamo Maria de Castro Seifert, sou filha de Anália Marques de Castro, João Pedro Gomes de Castro. Nasci em Areias no dia 3 de fevereiro de 1918. Então agora eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua infância, né? A minha infância em Areias foi ótima, só alegria, né? Porque a idade da infância é a idade mais bonita que tem, né? Eu fico emocionada. Então lembra um pouco do que aconteceu na infância. Ah, é tão bom lembrar, né? Relembrar é viver, né? E me lembro das brincadeiras, eu gostava muito de brincar em árvore, subir em árvore, como eu gostava, brincar de casinha, né? Que na época era assim, as crianças brincavam de casinhas, meninas, né? Hoje em dia não mais, mas antigamente era assim, no meu tempo, né? Areias é uma cidade pequena, muito pequena, quase não se vai achar ela no mapa, né? Vivi lá em Areias até a idade de 13 anos, depois vim aqui para São Paulo, porque lá não tem meio de vida, né? Uma cidade muito pequena, viemos para cá. Sou filha única, minha mãe ficou viúva com 31 anos, só eu, mas ela criou 9 sobrinhos, e como não tinha meio de viver em Areias, viemos para São Paulo. Isso em 1934, que viemos para São Paulo. E aqui fomos morar no Guaiaúna. Hoje tem outro nome que eu não me lembro agora, é perto da Penha. Ficamos morando ali muito tempo. Depois eu me casei e continuei morando na Penha, depois fui morar em Guarulhos. Depois morei em Guarulhos até 1952, mais ou menos, depois que eu vim para o Bom Retiro. Estou até hoje no Bom Retiro. Mas a vida no interior era bem melhor antigamente, né? Então, só podia falar um pouco entre o que houve de mudança entre sair de Areias e passar a morar em São Paulo? O que a vida era diferente? O que a senhora passou a fazer em São Paulo? Aqui em São Paulo foi a vida muito difícil, né? No começo aqui, para a gente adaptar um meio de vida aqui, era difícil, porque a gente estava acostumada lá naquela vida pacata de Areias, sossegada, né? Não tinha movimento. Quando eu era pequena, nem luz elétrica não tinha, era lamparina de querosene. Depois que veio a luz elétrica, mas era uma vida boa, assim, sossegada, pacata. E quando viemos para cá, estranhamos muito, gostamos. Não, antes de vir definitivo para São Paulo, em 1932, nós viemos para aqui, para Santo Amaro, em 1928. Não acostumamos, voltamos para Areias e depois voltamos em 34 para São Paulo. E quando a senhora veio para São Paulo, o que a senhora fazia? Como é que era o seu cotidiano? Ficamos aqui, vivíamos aqui todos trabalhando, né? Só eu que não trabalhava, então eu ficava em casa para ajudar no serviço de casa. E minhas primas trabalhavam, as que a mamãe acabou de criar, trabalhavam no Brás. E eu, então, na hora do almoço, eu vinha da Penha de bonde, descia do Alto do Guaiaúna até a Avenida... Como é que chama? Avenida, me esqueci da continuação da Avenida Rangel Pestana. Vinha até aquela avenida ali, tomava o bonde, porque não tinha ônibus nessa ocasião, era só o bonde, né? Até tinha o Caradura, não sei, vocês vão alcançar o Caradura, né? Eu peguei o bonde, eu cheguei a conhecer. Mas tinha o bonde pequenininho atrás que chamava Caradura. Vinha de bonde, era R$200 a passagem. Até o Brás eu vinha trazer almoço para minhas primas que trabalhavam no Brás. E assim a gente levava a vida. E a senhora não sentia vontade de trabalhar? Tinha vontade de trabalhar, mas precisava ficar em casa para ajudar, para trazer almoço, porque para comer fora não dava. Então, trazia almoço de casa para elas que trabalhavam. E elas trabalhavam em quê? Era confecções de capas de borracha. Naquela ocasião eu usava muito capas de borracha. Hoje não existe mais, né? Trabalhavam nisso.
E aí, o casamento da senhora? Quando a senhora conheceu seu marido? Quando namoraram? Eu, quando estava em Areias, antes de vir para São Paulo, conheci que ele foi trabalhar lá em Areias. Conheci ele assim vagamente, né? Depois aí continuou, ele frequentava lá em casa, ia em casa, tudo. Depois que eu vim aqui para São Paulo, aí que nós começamos a namorar. E ele de Campinas, era de Campinas, né? E aí, como é que foi a vida de casado, os filhos? Foi ótimo, porque ele era muito bom, um homem muito amoroso, muito bom, muito compreensivo, trabalhador. Tivemos 3 filhos, né? Meus filhos estudaram, trabalharam. Hoje já tenho uma filha aposentada, a outra tem uma indústria com o marido, né? E meu filho que trabalha também. E a senhora ficou viúva quando? Fazem 13 anos. Que não quis casar de novo? Não. Por quê? Porque não existe substituto para ele. Ele morreu assim de repente. Nós tínhamos saído para passear em Mogi, dia 3 de junho. Fomos passear em Mogi. Estávamos lá, assistimos a festa do Divino, lá em Mogi. E nisso ele falou assim, está na hora de irmos embora, mas não pegar a estrada à noite, né? Fomos para o carro, entramos, ele acendeu um cigarro, estava fumando, saiu, andou uns 20 metros assim, aí ele olhou para mim, ele não me chamava pelo nome. Ou me tratava de Liebchen, em alemão, meu bem, né? Ou então, mama. Então ele olhou para mim e disse, mama, que tontura, e caiu no volante do carro. E o carro ficou desgovernado. Felizmente não estava passando carro nenhum, ninguém na rua. E eu fiquei desesperada. No começo pensei que fosse brincadeira dele, né? Depois não, que eu percebi que o negócio era sério. Aí eu fiquei, me deu desespero. Aí eu consegui brecar o carro. Aí ele subiu na calçada e eu brequei. Mas não bateu em nada. E eu então fiquei desesperada, pedi socorro. Mas o pessoal vendo eu pedir socorro dentro do carro, assim, aflita, né? Ninguém me socorria, me dava a mão, vinha me perguntar. Aí chegou um rapaz muito esfarrapado, barba comprida, cabelo comprido, sabe? Esfarrapado mesmo. Ele chegou, pôs a mão na minha e disse, filha, eu te ajudo. E aí eu falei para ele, eu não sei. Aí ele pegou meu marido, pôs no banco de trás do carro e ele tomou o volante. Saiu logo adiante, numa travessa, já era um hospital. Estava esperando na porta, não sei como. Aí pegaram meu marido, fizeram tudo que foi possível, mas não teve jeito. Voltou, o coração bateu umas 2 vezes, mas parou. E esse rapaz eu não vi mais, não pude agradecer, porque ninguém viu ele e eu não pude agradecer. E ficou uma incógnita. A senhora falou que seu marido falava em alemão, ele era alemão? Não, era filho de alemão. Ele falava alemão, falava, escrevia, falava alemão, inglês, francês. Mas era filho de imigrante. Ele era família alemã. E hoje, como é que a vida da senhora? Hoje eu vivo por viver, né? Porque depois que eu perdi meu marido há 13 anos, senti muito, porque ele era um bom companheiro, bom esposo, bom pai. Mas tinha mamãe comigo, né? Porque eu nunca me separei de mamãe. Desde que eu nasci, sempre junto com ela. Quando me casei, ela foi morar junto comigo, porque só eu de filha, né? E meu marido foi, ela ficou, era um arrimo para mim, uma tábua de salvação, né? Que me animava muito. E hoje fazem 2 anos que ela se foi. Em abril fez 2 anos. Ela morreu com 103 anos. Mas lúcida, foi assim uma morte de repente. Ela estava em casa, levantou da poltrona, caiu assim no chão, na sala. E foi para operar. Depois da operação o coração parou. E ela foi embora e me deixou. E as suas primas que moravam? Quase todas já moraram, só tem uma. Todas já fizeram a última viagem, né? E hoje, o que a senhora faz? A senhora estava fazendo aula de tango? Eu já fiz a aula de teatro aqui, né? Agora estou fazendo a aula de tango e vou fazer um outro curso que vai ter aqui, música e vida, uma coisa assim.
Vou fazer, porque para mim essa saída para fazer esses cursos é um refúgio, porque eu me sentia muito angustiada depois que perdi mamãe, né? Porque para mim era tudo. Apesar que eu tenho meus 3 filhos que são ótimos, eu acho que existe filhos bons no mundo, mas igual os meus eu acho que não. E assim, qual é o seu sonho, a sua perspectiva de futuro? O que a senhora acha que ainda pode fazer, quer fazer? Para mim, fazer? Não acho que não tem. Eu acho que a minha perspectiva para o futuro é me aprontar para a minha viagem final, né? Só que a única coisa que eu desejo é tudo de bom para meus filhos, meus netos, minhas 2 bisnetas. Que eu tenho 2 bisnetas. E qual é o maior sonho que a senhora ainda quer realizar? Não, para mim não. A única coisa, o meu sonho, sabe qual é? Eu vou falar de política, pode? Pode. O meu maior sonho é ver dessa eleição agora, como prefeito de São Paulo, entrar o Maluf. Eu já sei que vocês não são, mas eu sou. Sempre fui. E ver esse Brasil querido subir e ser um país grande em tudo, como ele é grande em extensão. É isso que eu queria ver. E que mensagem a senhora deixaria para as gerações mais jovens, para as crianças, para os adolescentes? A mensagem que eu deixo para as crianças, os adolescentes, que sejam mais compreensivos em tudo por tudo, né? Mais amor, mais compreensão, mais respeito, que hoje quase não há, e que drogas, nem pensar, que é a pior coisa que existe, né? Que a gente vê a rapaziada tão bonita e depois que a gente vê, parece que não tem nada e no fim a gente fica sabendo que está com um negócio de drogas. E é tão triste isso, não só para a gente que não é nada, que a gente fica sabendo, imagine para os pais, quando descobre que um filho está metido nas drogas. Né? E isso é diferente da sua época? Há muito, eu acho, muita diferença. Em quê? Muita diferença porque eu acho que na minha época, na época da mamãe, então nem se fala, né? Ela morreu com 103 anos. Eu acho que hoje em dia não tem tanto respeito, principalmente para o idoso, né? Não existe. De que tipo? Eu acho, por exemplo, a juventude, não todos, tem uma classe da juventude, por exemplo, quando vê um velho, assim, como nessa aula de tango, vê uma pessoa idosa nessa aula, eles brincam, caçou, fazem caçoada. Eu acho que aí é uma falta de respeito, porque não sabe por que o idoso está ali, naquela alegria ali, reunidos, aquela turma toda alegre, sabe por que uma mágoa que tem e vem se expandir, vem passar umas horas alegres, esquecer da tristeza em casa, né? Então eu acho que falta um pouco de respeito, um pouco de compreensão, coisa que hoje não há com a juventude, né? E alguém caçou? Eu acho. Sobre a vida da senhora, a senhora gostaria de... tem alguma coisa que a senhora lembra, assim, transformou a vida da senhora desde a infância, a senhora poderia dizer? Não, não tem nada. Minha vida sempre foi assim, mais pacata, né? Assim, normal. Sempre foi boa. A única transformação foi a perda do meu esposo, né? Que eu senti muito, e depois de mamãe. Que isso me deixou numa tristeza profunda, né? A senhora lia almanaque quando mais jovem? Porque hoje não tem mais. Mas lia sim, tinha o almanaque. Quando eu era pequena tinha o tico-tico, né? Tinha o tico-tico, o almanaque. E o que eles falavam? O que a senhora gostava mais? As historinhas, assim, uma historinha que ficou muito gravada para mim, quando eu era menina, que eu li muito, foi do Monteiro Lobato, né? A historinha do Monteiro Lobato, que eu gostei muito
da Emília e tudo, o Marquês de Sabugosa. É uma história que prendia muito. Hoje as crianças não se prendem nessa história, não sei porquê, não gostam, né? Eu acho. A gente não vê ler. Eles gostam mais de outras, pegam mais nos desenhos, né? E a senhora lia Monteiro Lobato dentro do almanaque? Não, não. Um livro mesmo do Monteiro Lobato. Por sinal que eu tenho um livro dele em casa de memória do Monteiro Lobato. E o almanaque? O que a senhora gostava de ler no almanaque? São historinhas como tem hoje, do Cebolinha, da Mônica, né? História em quadrinhos? De quadrinhos assim. Tá certo. Era um grande, era assim, um livro grande, né? Você quer falar mais alguma coisa, dona Maria? Não tem mais nada, minha vida é pequena. Então, muito obrigada. De foi nada. super legal. Eu gosto muito de baile, mas para apreciar, para dançar não. Sempre gostei de apreciar, mas dançar não. E a senhora gosta de dançar o quê? Não gosto de dançar, eu valsa? gosto só para passar. A valsa sim. É legal. Tá bom, então obrigada. De nada. Então, Dona Maria, a senhora podia contar a história da medalha do seu avô? do meu avô, né? A mamãe recebia uma pensão do meu avô, pai dela, que ele foi combatente da Guerra do Paraguai. E ele foi condecorado com a medalha da Ordem da Rosa por Dom Pedro II, né? E tem o diploma assinado por ele em casa. Tem o diploma. Está todo manchado, está velho, falta um pedaço do selo, um selo grande, sabe? Falta um pedaço porque na Revolução, na Revolução de 32, nós estávamos em Areias ainda, quando houve a Revolução. E quando houve o aviso para as tropas daqui de São Paulo se afastarem de Areias para Silveiras, recuarem, né? Porque as tropas do governo, do presidente no caso, né? Estavam avançando. Então eles recuaram para Silveiras. E Areias foi tomada pelas tropas do governo, que eram pessoas lá que vieram de Alagoas, da Bahia, de Sergipe, de todos esses lugares, vieram aquelas tropas. E eles saquearam muitas casas. O pessoal da cidade de Areias, de Barreiros, São José do Barreiro, Silveiras, saíam da cidade porque eles saquearam muitas casas lá. A mamãe ficou sem roupa nenhuma, que eles tiraram toda a roupa de casa. A minha não tirou, que nós fizemos uma mala e carregamos para a roça. Nós fomos refugiar numa fazenda. E ali eles roubaram. Em casa tinha carabina, que meu avô combateu na Guerra do Paraguai, a carabina e a espada. E esse eles roubaram, sumiu de casa. Mas esse diploma do meu avô estava em casa, a mamãe conseguiu voltar na cidade, eles estavam fazendo fogueira com as coisas de casa, a mamãe ainda salvou esse diploma. E o diploma do meu bisavô, que ele era português e ele foi naturalizado brasileiro, ele tinha o pergaminho em linho, né? Você sabe que o pergaminho era linho, né? Era muito lindo, eu cheguei a conhecer. Era todo traspassado com fitas verde e amarelo, encaixado assim, traspassadas, sabe, nos recortes. Naturalizando ele brasileiro, ele levou 3 filhos para combater na Guerra do Paraguai. Eu sabia o nome deles, agora não me lembro. E a senhora lembra de sua avó, sua mãe ter contado algumas histórias sobre a guerra, que ele contou sobre a guerra? Olha, em casa eu tinha um jornalzinho que o Monteiro Lobato escreveu sobre essa passagem em Areias, que ele entrevistou diversas pessoas em Areias, inclusive o meu avô, né? E falava da Batalha de Tuiuti, mas eu não me lembro. Foi uma batalha muito falada, essa Batalha de Tuiuti, né? Da Guerra do Paraguai, mas eu não me lembro. Isso a mamãe lembrava muito. E o jornal a senhora não tem? Não tenho. Eu tenho só da Guerra do Paraguai eu tenho, chama-se banda. Era uma coisa que meu avô usava, amarrada assim na cintura, sabe? Uhum. Meu bisavô. Que ele tinha a farda dele, tem a fotografia dele fardado com essa banda que eu ainda tenho lá em casa, que é uma faixa amarrada assim, tem 2 pingentes, ela é bordô escuro.
com coisa dourada. E tem as medalhas, que uma medalha de ouro e a outra é feita da peça do canhão. Foi fundida a peça do canhão e feita a medalha. Eu tenho as medalhas. Eu vou trazer para vocês verem. Tá bom. É muito bonita. Quer falar mais alguma coisa? Outra Não tem história? mais nada. Tá perguntando as mulheres? É. Tá bom, dona Maria, então.